Significa o que mesmo? Uma curiosidade. Deus Todo-Poderoso. E E sendo filho de Deus, como todo filho, carrega o nome do seu pai. E o El Shaddai é o nome da aliança. ok. Percebi. O nome da família Joel, assim sou conhecido como Joel El Shaddai. El Shaddai é o nome da aliança. Certo, muito bem. Era só uma curiosidade. Então, voltando na pergunta, o que é o profeta? Primeiro, o profeta é um grande mistério. É um grande mistério. E é muito difícil entender o que é um profeta sem primeiramente entender o que é o ministério profético. Quando voltamos na Bíblia, o ministério profético é um dos antigos ministérios, de Gênesis até no Apocalipse. Os profetas estão dentro do Gênesis até no Apocalipse. É também um dos ministérios mais falados na Bíblia. E mesmo após o arrebentamento da igreja, ainda haverá os profetas dentro da tribulação, os testemunhos dentro da Bíblia. Então o profeta é um mensageiro do Senhor. E a profecia é um dom do Espírito Santo. E a diferença está dentro da Bíblia, no texto capítulo 4, versículo 11. A Bíblia fala do profeta como ministro. E no 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia fala da profecia como dom do Espírito Santo. É assim, para concluir, dá para perceber que a profecia é um dom do Espírito Santo e o profeta ele é um dom de Cristo dentro do corpo de Cristo. É a grande diferença. O profeta é um dom de Cristo e a profecia é um dom do Espírito Santo. Tem um chamado profético. Ok, muito obrigado Já que pela existem pergunta. tantos que não são profetas, efetivamente. Exatamente. Queria, antes de responder na pergunta, voltar um bocadinho naquilo que o profeta vontade. estava a dizer aqui, falando do espírito profético e os profetas. Eu acredito que não devemos Deixar as pessoas confusas. E a confusão é a falta de conhecimento é o que cria danos hoje na Exato. igreja. Devemos saber separar o profeta e o profético. Muito mais quando queremos falar do espírito profético, ok? Porque uma pessoa pode ser profético sem ser profeta. Exato. E nós temos pastores que são proféticos sem ser profetas, que operam no profético acima mesmo de alguns irmãos que se fizeram chamar profetas. Ok? Então o profético vai além do próprio chamado, o título, neste caso, profeta. Ok? Temos, por exemplo, na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 7, a Bíblia fala de Abraão como profeta. E se vais na Bíblia, de ver que Abraão nunca profetizou. Mas a Bíblia diz que ele era profeta. Mas por que a Bíblia menciona Abraão como profeta se nunca profetizou? É porque Abraão operou no profético. Aquilo que ele fez de levar o filho no monte para ir sacrificar era uma ação profética. Quer dizer, sem ter um título, ele operou no profético. Então nós devemos saber separar essas duas coisas. Eu posso operar no profético sem carregar o título profético. Então, voltando na pergunta, quando é que o indivíduo percebe que é eu profeta? percebo, Ou recebe chamado? recebo o chamado para profético, ser. Exato. nós devemos saber que há 3 dimensões ali dentro. Há pessoas, primeiramente, que são profetas natos. A pessoa O que significa nasceu, ok? A pessoa nasceu com chamado. Jeremias capítulo 1, versículo 5. A Bíblia diz, o Senhor fala com Jeremias, diz, antes de você nascer, quando ainda estava na barriga da sua mãe, te chamei, te ungi como profeta. Simplesmente porque Deus não opera como os homens. Os homens, eles vai conceber o projeto, vai ter a concepção do projeto para iniciar o projeto. Mas Deus não opera assim. Deus, primeiro, ele começa o projeto na eternidade, acaba e vem começar no tempo. Quer dizer, Deus chama a pessoa antes de nascer. Há pessoas que nascem com chamado e ao nascer tem sinais. Ok? E o segundo, temos pessoas que recebam o chamado no tempo. A pessoa não nasceu com chamado. O chamado é recebido dentro do tempo. Temos o caso, por exemplo, de Eliseu, que recebeu o chamado no tempo, ao lado de Elias. Okay? E temos também Manifestou vontade. Há profetas que recebem o chamado por manifestar vontade. Isso aí é o caso de Isaías. Porque Isaías, ele estava numa concentração espiritual, ouviu a voz do Senhor a dizer, quem mandareis? Ele respondeu, me manda. Então manifestou a vontade. E temos também alguns
que não é algo nato, não é um chamado no meio do qual ele está a responder, porque temos que saber, há uma diferença entre ter o chamado e responder no chamado. Tu podes ter um chamado e não responder naquele chamado. Ok? Isaías, ele respondeu no chamado. Então, há pessoas que nascem no chamado, há pessoas que respondem no chamado e, para serem profetas, e há os que são feitos profetas. É por isso que na Bíblia nós temos, por exemplo, a guarnição dos profetas. A Bíblia fala dos filhos dos profetas. São pessoas que estão a ser formados para serem profetas. Por exemplo, Eliseu, ele foi formado nas mãos de Elias para ser profeta. Ok? Deus disse a Josué, capítulo 1, versículo 1, que o meu servo Moisés morreu. Agora, te escolho a ti porque ele foi formado nas mãos de Moisés. Então, eu identifico o chamado sendo algo nato em mim pelos sinais. Tem sinais. As coisas espirituais funcionam como doenças. Quando tens, por exemplo, malária no teu corpo, tem sintomas que revelam que você tem malária. Exato. E o chamado profético também tem sintomas que revelam que o que está em ti é um chamado profético. Podemos discutir isso no fórum próprio. Podemos falar muito sobre isso, porque há muitos profetas. Já é um tema, isso é um tema muito já é um tema. É um tema Vamos muito ter 4 profetas aqui. Vamos dizer cada um como é que descobriu que é profeta, né? Sabemos de uma vez por todas. E Só para evitarmos essa disparidade, porque está-se a criar alguns, descredibilidade nos profetas. sim, alguns também, eles têm a confirmação do chamado pela profecia, porque nós temos, por exemplo, o caso de Timóteo, que Paulo dizia a Timóteo, não negligencie o dom que está em ti, que recebeste pela imposição da mão e também pelas profecias. Quer dizer, isso já trata-se de impactação. Exato. Estamos a olhar para uma questão do Antigo Testamento, também do Novo Testamento. É importante terem falado isso. Queremos olhar para o chamado profético nesta altura em que estamos a viver. Okay. Depois de Cristo. Sim. Exato. Depois de Cristo. Vamos ver depois. Sim, acrescentando também a questão da Marta, apóstolo Paulo, profeta Paulo, nós no Antigo Pacto, ou no Velho Testamento, nós encontramos profetas. Deus enviava profetas como forma de ajudarem o povo, de guiar o povo. Temos o exemplo de Moisés, temos Elias, Eliseu maior, Eliseu menor, temos Malaquias. E no Novo Testamento não há indícios de profetas. Ora, a questão é a seguinte: a lei e os profetas, Lucas capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas profetizaram até João. Qual é a sua sustentação em torno dessa afirmação? Ainda bem que tocaste nisso. Quem disse? Essência de profeta. Na essência profética. Mas muitas igrejas não acreditam, né? Sim, por que não acreditam? Porque o profeta denuncia. A missão de um profeta é essa. Nós temos que falar sobre essa questão do profeta. Quero voltar neste ponto, por favor. Sim, Posso voltar um bocadinho? Eu fiquei muito chocado com algumas coisas que o profeta disse aqui. Disse que o profeta denuncia. Por exemplo, vou começar com isso. Não é denunciar, em primeiro lugar. Porque nós não somos chamados para denunciar, mas sim para anunciar. Denunciar é diferente com anunciar. Nós somos chamados para anunciar a boa nova, anunciar a verdade. As boas-vindas. As boas-vindas. Ok? É por isso que Jesus disse no Lucas capítulo 4. As boas novas e as verdades, mas nem sempre as verdades são boas novas. Ok, é isso mesmo. É por isso que é daí que tu entendes que há uma diferença entre uma falsa profecia e uma má profecia. Uma má profecia não quer dizer que é uma falsa profecia. Pode te doer. É má, mas é verdadeira. A profecia que o rei Davi recebeu não era nada boa. Não. Se aquela profecia... Não, desculpa, profeta. Se aquela profecia for boas novas, eu acredito que é o contrário disso, porque o profeta Natan, quando chega em casa de Davi, ele isso era uma má profecia, não era falsa profecia, não sei se pode Não. Só não era boa nova. Não era profecia, mas não era boa nova. Deixa o profeta falar, posso falar? À vontade. Sim. Profeta Paulo, falar. Essa daí, só um minuto. Essa daí. Sim, Paulo. Em poucas palavras. Não está até tempo de falar. Sim, em poucas palavras. Pode falar, o profeta El Shaddai pode falar, por favor. Não está até tempo de falar. Já demos o tempo. Estava a dizer, há uma diferença entre uma má profecia e uma falsa profecia. Exato. Ok?
Deus pode liberar uma profecia má ao seu respeito, mas não é fácil. Por exemplo, o caso de Natan. Era uma verdade, mas não era uma boa profecia. No meio de qual Deus fala das suas caídas, no meio de qual Deus fala das coisas de abuso que cometeste. Não é uma boa profecia, mas isso não faz da profecia uma falsa profecia. Ok? E o profeta, quando repreende, não está a denunciar, está a anunciar o caminho da verdade. Ok? Aqui está-se a colocar em questão o uso das palavras, só para não trazer confusão. O profeta está a colocar a luz, está a anunciar a verdade. E cabe a cada pessoa a maneira que ele vai receber essa palavra profética. Exato. E outra coisa que foi dito aqui, que os profetas, de princípio, nem como o profeta disse aqui, que não são profetas, não são homens conhecidos, tudo aquilo. Trabalham no sigilo. Sim, eu não entendo, porque se nós voltarmos no tempo de Elias, Elias era conhecido até na casa do rei. De novo, temos que entender que existe uma diferença entre ser elevado e ser popular. Quer dizer, existe uma diferença entre a fama e a elevação. O profeta não está à busca da fama. Não pode estar à busca da fama. Mas a elevação não é a fama. A elevação vem do Senhor. E é um posicionamento espiritual que Deus dá a alguém para poder influenciar. Não sei se estou a me fazer compreender aqui. Não, percebemos. E voltando na questão, tá bem, falar um bocadinho. O conhecimento, Deixa eu voltar. não, só para elucidar. A elevação do profeta significa que é consequência das obras que ele vem exercendo. A elevação é um posicionamento espiritual que o Senhor te dá para poder cumprir uma missão. Percebido. Então, por exemplo, o conhecimento, o caso do profeta Elias, por exemplo, era muito conhecido. Mas há relatos na Bíblia de profetas que também não eram muito conhecidos. Não, o problema, desculpa, profeta, o problema do profeta Joel está a levar as fases isoladas daquilo que eu falo. Não estou a levar fases isoladas. Deixa eu responder. Deixa eu falar, havia uma questão muito importante. Havia uma questão. Deixa-me 30 segundos para poder continuar. Quero tocar um ponto muito crucial que faz parte da pergunta que colocaste aqui. Falaste de João Batista. É um dos casos que cria muita confusão dentro da igreja. O caso de João Batista. Que é o último profeta. É o último profeta. Primeiro, é uma aberração, é uma heresia. E aí concordo consigo. Então não estou a falar apenas de coisas contrárias. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando abrimos no Lucas 24, versículo 19, por exemplo, a Bíblia fala de Jesus como profeta. Jesus vem depois de João Batista. Jesus é um profeta. E quando saímos abandonamos o caso de Jesus, entramos no Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 4, que também o profeta falou, aqui, versículo 11, fala dos 5 ministérios da palavra. E ali a Bíblia fala dos apóstolos, com S no fim, dos profetas, com S no fim, dos mestres, pastores e tudo. E quando vai no versículo 13, a Bíblia diz que esses ministérios são dados para quê? Para aperfeiçoamento do corpo do Cristo, para levar a igreja no estado do homem perfeito e a estatura completa de Cristo. Eles trabalham no quê? Na edificação, aperfeiçoamento do corpo de Cristo. O que quer dizer, enquanto ainda a igreja for na terra e que a igreja não chegar no estatuto do homem perfeito e na estatura completa de Cristo, ainda haverá profetas com S, apóstolos com S, mestres com S, doutores com S. Não tem nenhum problema. E para poder concluir nessa questão, quando nós entramos então nos Atos dos Apóstolos, porque eu gostaria de chamar isso Atos dos 12 Apóstolos, porque ainda hoje temos apóstolos que continuam a trabalhar, profetas que continuam a trabalhar. No seu capítulo 11, a Bíblia fala do Agabo, também o profeta falou disso aqui. Agabo é um profeta que vem após de João Batista e mesmo após de Jesus, que profetizou a fome no Jerusalém. E no seu capítulo 13, no livro de Atos, a Bíblia fala de uma igreja em Antioquia, que era uma igreja apenas dirigida pelos mestres e profetas. No seu capítulo 13 também, versículo 52, versículo 32, a Bíblia fala de Judas e Silas. Judas e Silas, os dois eram profetas. Mesmo quando a Bíblia fala de Paulo e Silas, aquela história de Atos 36, era um apóstolo e um profeta, que trabalhavam junto. Ok? E também no Atos 21. Então está vendo que dentro da Bíblia, até hoje, enquanto ainda a igreja não atingir o estado do homem perfeito,
a estatura completa de Cristo, ainda haverá profetas para poder ensinar, para poder aperfeiçoar o corpo de Cristo. Ok? Então, se esse assunto de João é ligado com Hebreus, capítulo 1, versículo 1, e geralmente muitos pastores também usam isso após do Senhor ter nos falado pelos profetas, etc. Nos falou hoje pelo Cristo. O Cristo que nos falou, ele nos fala através dos 5 ministérios da palavra, que são o quê? Apóstolos, profetas. Então, isso vai continuar até quando a igreja atingir a maturidade espiritual. Obrigado, profeta El Shaddai. Profeta Paulo, em 1 minuto, há um costume de se achar que o profeta pode ver o que acontece na nossa vida, pode ver os nossos segredos, só por te olhar. O que tem a dizer em torno disso? Em 1 minuto. Profeta El Shaddai, hoje em dia, ouve-se que os profetas são curandeiros modernos. A diferença é que eles trazem terno, trazem gravata, diferentemente daquilo que acontecia ontem. O que é que tem a dizer em relação a essa visão? E pode adicionar também as funções do profeta. E também fazer uma sistematização do nosso tema, deixando últimas considerações. Acho que o tempo não está a nosso favor. Eu gostava que falasse à vontade. E é o seguinte, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, devemos diferenciar o que é denunciar e repreender. O profeta repreende, ok? Ele é o ministério da repreensão, ok? Acho que um dia temos que sentar para falar sobre como reconhecer um verdadeiro e um falso profeta, e daí vamos falar do verdadeiro ministério do profeta, é onde entender melhor. Daí, quero dizer o seguinte, a questão de profetas serem tratados de curandeiros, acho que isso tem muito a ver com a adivinhação, porque depois começam a dizer que os profetas são adivinhadores, etc. Vamos na Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz que antigamente, quando ia se tratar com um profeta, dizia-se que estão aí tratar com um vidente. Não sei se percebem o que estou a dizer aqui. O povo ia tratar... Na verdade, o profeta falava do que acontecia na vida da pessoa. Porque observamos várias vezes, até na escola, surge sempre alguém que conta, tua vida foi assim. Ok. Entende isso como adivinhação? Exatamente. Só que o povo lhe falta um conhecimento. Em que sentido? Exatamente o que o livro de Oséias capítulo 4, versículo 6 diz. O meu povo perece pela falta de conhecimento. Exatamente. O adivinhador faz o quê? Tu chega a ele te olha, te diz teu nome, te diz tua vida, te diz tudo o que tu tens, ou tudo que estás a passar. Mas ele faz isso pelos maus espíritos com quem ele trabalha. O tipo daquela mulher de Atos capítulo 16, que Paulo e Silas repreenderam o espírito da serpente que estava nela, que lhe mandava trabalhar. Ok? Então, o adivinhador ao adivinhador te revela coisas da tua vida, presente, passadas. Tudo isso, ela puxa, ou ele puxa isso pelo espírito maligno. Mas nós temos na Bíblia, no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10, os novos dons do Espírito Santo. E no meio daqueles dons, temos o dom da palavra de conhecimento. É um dom de revelação. Esse dom tem também a capacidade de poder trazer no profeta as informações passadas como presente da vida de alguém. Pode ser também o seu nome, pode ser o nome do seu pai, pode ser a sua vida ou a situação que está a trabalhar. Só que a diferença é que o adivinhador puxa isso pelo espírito maligno e o profeta opera pelo Espírito Santo. Assim sendo, aquele que opera pelo dom da palavra do conhecimento é exatamente aquilo que o 1 Samuel capítulo 9, versículo 9 diz. Ele é tipo um vidente. Não sei se percebe. Percebam o que eu estou a dizer aqui. Quer dizer que eu, pelo Espírito Santo, posso revelar o nome de alguém. Não é pecado, não é adivinhação. É bíblico. Posso revelar aquilo que está acontecendo na tua vida pelo Espírito Santo que está em mim. E é a manifestação do dom da palavra de conhecimento. E eu opero nisso. Mas o adivinhador faz isso pelo espírito dos defuntos, pelos os demônios que operam nele. É daí que a Bíblia nos dá outro dom para discernir os espíritos que estão em operação. Porque esse dom ajuda a discernir 4 tipos de espíritos que estão a operar. Porque alguém pode profetizar porque o Espírito de Deus está nele. Alguém pode profetizar porque Satanás é que está a trabalhar nele.
Ok? E o homem também é um espírito. Uma pessoa pode fabricar a profecia. Existem manipuladores, existem aproveitadores, existem falsos profetas. E aliás, se há falsos profetas é porque há verdadeiros. Não pode haver uma falsa nota de 300 meticais, porque não existe uma nota de 300 meticais. Mas tu pode apanhar uma falsa nota de 200 meticais porque existe uma verdadeira nota de 200 meticais. Quer dizer, há falsos profetas porque existem verdadeiros profetas. Então, para concluir, qual é a missão ou a diferença que existe entre o profeta no Antigo Testamento e o Novo Testamento? Devemos saber que são coisas totalmente diferentes. Em primeiro lugar, dentro do Antigo Testamento, o profeta tinha, de princípio, um pacote de responsabilidade. Ele era, ao mesmo tempo, porta-voz, mas também intercessor. Está na Bíblia. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. A Bíblia diz que Ezequiel viu uma mão que lhe pegou nos cabelos e lhe levou no meio dos céus e da terra. Quer dizer, a posição espiritual de um profeta não é a terra nem o céu. É o meio entre o céu e a terra. Quer dizer, ele leva coisas dos céus para a terra como porta-voz e coisas da terra para o céu como intercessor. E no Antigo Testamento, nós temos o profeta como a voz autorizada de Deus. O povo dependia dele para ouvir a voz de Deus. Ele era como o guia do povo. O Espírito Santo visitava. O Espírito Santo não ficava nele. É por isso que no Antigo Testamento nós temos muitas vozes audíveis do que no Novo Testamento. Porque o Espírito Santo falava de fora. Então nós ouvíamos-lhe de fora a voz audível. Hoje o Espírito Santo fala mais dentro, porque está dentro. É de chegar lá. Mas deixa eu concluir, me dá uns 30 segundos só para ser rápido. É o seguinte, é que no Antigo Testamento o profeta, ele é apenas o porta-voz e o intercessor. O povo para se mover tem que lhe ouvir. O povo para fazer alguma coisa tem que lhe ouvir. Mas no Novo Testamento já não é isso. Nós todos temos o Espírito Santo. E Romanos 8,14 diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus. Quer dizer, eu já não preciso mais de um profeta para me guiar, para me dizer o que tenho que fazer, como tenho que fazer, porque todos podem já ouvir a voz do Espírito Santo. Então o que fica o papel do profeta no Novo Testamento se nós já conseguimos todos ouvir o Espírito Santo, receber a revelação do Espírito Santo? Então qual é o papel? É totalmente diferente. Qual é o papel? E daí, Efésios capítulo 4, versículo 11, revela. Então, no Novo Testamento sendo diferente com o Antigo Testamento, já que nós todos podemos já ouvir a voz de Deus, o primeiro papel é que um profeta tem o ministério da palavra. Efésios 4 fala dos ministérios da palavra. Ele é um ministro da palavra. Só que ele traz uma palavra profética, uma palavra revelada. Aliás, um dos primeiros sinais para reconhecer o profeta é pela sua mensagem, não pelas suas profecias. Okay? Qual é a mensagem que ele carrega? A sua mensagem é o som da sua trombeta. A mensagem que ele prega. É o primeiro sinal. Ele é o ministro da palavra. E a segunda coisa... Obrigado. A segunda coisa... Obrigado. 2 segundos. A segunda coisa para reconhecer o profeta é que ele recebeu a unção e ao pregar ele como apóstolo. Quando o apóstolo prega, ele libera a unção apostólica, o profeta libera a unção profética. Então ele é chamado para, ao liberar a sua unção, criar um povo profético.